Resumo da parte anterior. Após ganhar sua independência, a Geórgia enfrentou desafios contínuos, com a Rússia interferindo em seus assuntos internos e apoiando movimentos separatistas. Eventualmente, em 2008, o presidente Vladimir Putin lançou uma invasão à Geórgia, alegando proteger a população de etnia russa. Essa intervenção foi o início de um ciclo de instabilidade que ainda repercute no país. A Geórgia recuperou sua autonomia após a queda da União Soviética em 1991, mas a paz foi efêmera. Ao longo da década de 90, o governo russo fomentou os separatismos em regiões como a Abcásia e a Ossétia do Sul, ameaçando a estabilidade do país. Essa pressão culminou em 2008, quando se deu a primeira grande invasão de Putin, um movimento que pareceu seguir um padrão familiar. O pretexto era proteger a população de língua russa, mas as motivações de Kremlin sempre pareciam mais profundas. Seria a próxima meta de Putin a Crimeia? Ele se apressou em desmentir qualquer ambição territorial. Entretanto, a realidade mostrava um padrão de dominação que preocupava o Ocidente. Mesmo após tomar território georgiano, Putin não estava satisfeito. Os oligarcas russos intensificaram investimentos em partidos pró-Rússia dentro da Geórgia. O plano era uma conquista gradual, mas eficaz, por meio da política, e não da guerra. Nesse cenário, destaca-se a figura de um bilionário que acumulou riquezas após a desintegração da URSS. Ele percebeu uma regra crucial em seu país: seu dinheiro era, na essência, parte dos recursos de Putin. Para manter sua fortuna, ele precisava alinhar seus interesses ao do Kremlin. Assim, em 2012, fundou o Partido Sonho Georgiano, que mais tarde conquistaria o poder. Um exemplo claro de como as eleições podem ser manipuladas por forças externas. Conforme o partido chegava ao poder, surgiam promessas de aproximação com a União Europeia. No entanto, os cidadãos logo perceberiam a discrepância entre as promessas e a realidade. A popularidade da entrada na UE se mantinha alta, mas as ações do governo começaram a contradizer as expectativas do povo. Agora, com a invasão da Ucrânia, um novo capítulo se desenhava, trazendo à tona uma legislação que ecoava os métodos usados por Putin para silenciar dissidentes. Ironicamente, o que se apresentava como uma proposta de transparência se transformava numa armadilha política. As tensões explodiram conforme o governo tentava implementar a chamada Lei dos Agentes Estrangeiros. Essa legislação não apenas desnudava os grupos de oposição, mas também visava estabelecer uma forma de controle social que poderia paralisar a cultura cívica do país. Afinal, a história de investida do Kremlin na Geórgia parece um eco das estratégias que já tinham sido utilizadas no passado. Quais serão os próximos passos da nação? As vozes da liberdade conseguirão se impor nesse cenário sombrio? Na Geórgia, o clima político está se intensificando. O parlamento está envolto em debates acalorados, onde políticos trocam xingamentos e até objetos. Um projeto de lei controverso exige que qualquer ONG ou meio de comunicação independente que receba mais de 20% de seu financiamento do exterior se registre como portador dos interesses de uma potência estrangeira. O que isso realmente significa? Esses grupos seriam tratados como agentes estrangeiros. Isso já parece familiar, não é? Críticos, incluindo a própria presidente da Geórgia, afirmam que essa proposta é uma cópia de uma lei russa de 2012, utilizada para silenciar qualquer oposição civil no país do Kremlin. O primeiro-ministro da Geórgia, por sua vez, acusa os opositores de quererem incitar revoluções, argumentando que a lei aumentaria a transparência sobre o financiamento externo. No entanto, as vozes da oposição e dos manifestantes não estão convencidas. A paisagem da Geórgia é obscura e ameaçadora. Os legisladores parecem servir a um propósito maior, moldando o país a uma ditadura russa. A linguagem da lei é cuidadosamente elaborada para deslegitimar qualquer grupo de oposição, sugerindo que eles servem a interesses estrangeiros. E os castigos por não se registrar? Altas multas de até $3.600 ou até 5 anos de prisão. Uma violação simples, como não enviar relatórios financeiros, pode resultar em penas severas. Mas os líderes governamentais insistem que isso é apenas uma questão de transparência. A verdadeira intenção por trás desse projeto de lei é permitir que o Ministério da Justiça tenha acesso a informações pessoais de quem trabalha nessas organizações. Detalhes íntimos, como crenças políticas e até a vida pessoal, estariam sob vigilância.
Esse nível de controle e intimidação é o que acontece quando as instituições se inspiram nas táticas opressivas de Putin. É alarmante como a história se repete. A Geórgia, um país que deveria estar se distanciando da influência russa, enfrenta agora um cenário de crescente controle político e erosão das liberdades civis. E a grande pergunta que fica no ar é: até onde a Geórgia irá permitir que essa sombra russa se aprofunde em seu coração? Enquanto o futuro político do país se torna cada vez mais incerto, a população já se mobiliza, mas será que a luta pela liberdade conseguirá prevalecer? Em um cenário tenso que se desenrola na Geórgia, um bilionário, que fez sua fortuna na Rússia após a União Soviética, se torna uma peça-chave para a política local. A questão é simples: para manter sua riqueza, ele precisaria se submeter às ordens do Kremlin. Em 2012, ele fundou o Partido Sonho Georgiano, que rapidamente conquistou o poder. Um exemplo claro de como o dinheiro pode adquirir eleições. Mas não se tratava apenas de finanças, havia também toda uma máquina de propaganda russa agindo nas redes sociais e o apoio tácito da Igreja Ortodoxa Georgiana, que atuava como um braço da máfia russa. Desde então, o partido se mantém no poder por cerca de 13 anos. Contudo, como muitos políticos ao redor do mundo, enganaram o povo georgiano para chegar ao cargo. Em 2012, 80% dos georgianos desejavam se juntar à União Europeia, e do mesmo modo, o partido prometeu apoiá-los. Porém, suas ações recentes foram contrárias a essas promessas. Embora o governo tenha alcançado certos marcos que trouxeram o país mais perto da Europa, tudo mudou após a invasão da Ucrânia em 2022. Após esse evento, o partido georgiano tentou aprovar uma lei claramente alinhada aos interesses russos, com diretrizes que pareciam tiradas diretamente do livro de regras de Putin. Essa lei é conhecida como a Lei dos Agentes Estrangeiros pelos críticos e gerou um clima de intensa discórdia política no parlamento. A legislação proposta determinava que quaisquer ONGs ou mídias independentes que recebessem mais de 20% de financiamento do exterior precisariam se registrar como organizações que representam os interesses de uma potência estrangeira. Ou seja, seriam rotuladas de agentes estrangeiros. Essa medida não só visava controlar a informação, mas também expor os críticos ao governo a riscos legais e perseguições, numa recriação da opressão vista na Rússia. O que acontecerá a seguir? Essa lei será realmente aprovada num país já marcado por lutas pela liberdade? Cada movimento é preciso e a tensão permanece no ar. Como o povo georgiano reagirá a esse pedido de submissão? O futuro da Geórgia estará em jogo. Em meio a um clima de tensão crescente na Geórgia, um bilionário que construiu sua fortuna na Rússia após a queda da União Soviética se torna uma figura central na política do país. Para manter seus negócios, ele precisa obedecer às diretrizes do Kremlin. Em 2012, ele fundou o Partido Sonho Georgiano, que rapidamente conquistou poder, um claro exemplo de como o dinheiro pode influenciar eleições. Essa ascensão não se deu apenas por meio de financiamento, uma robusta máquina de propaganda russa e o apoio sutil da Igreja Ortodoxa Georgiana, um braço da influência russa, também desempenharam papéis cruciais. Desde então, o partido permanece no controle por cerca de 13 anos, mas como muitos políticos, enganou o povo para alcançar o poder. Em 2012, 80% da população georgiana queria integrar a União Europeia, e o partido prometeu facilitar essa adesão. No entanto, suas ações recentes contradizem essa proposta. Após a invasão da Ucrânia em 2022, um ponto de inflexão aconteceu. O partido pareceu alinhar-se com Moscou ao tentar aprovar uma controversa lei que ecoa aos interesses russos. Conhecida como a Lei dos Agentes Estrangeiros, essa proposta se tornou um campo de batalha político fervoroso. De acordo com a legislação, qualquer ONG ou veículo de mídia que recebesse mais de 20% de financiamento do exterior teria que se registrar como servidor de uma potência estrangeira. Essa medida visava não apenas controlar a informação, mas também colocar os críticos do governo sob risco de perseguição legal, recriando um cenário opressivo similar ao da Rússia. E agora? Essa lei polêmica será aprovada em um país que já sofreu intensamente em busca de liberdade? O futuro da Geórgia se encontra em um delicado equilíbrio. O que acontecerá com a sociedade georgiana diante dessa ameaça de submissão? O descontentamento se intensificará com certeza, mas até onde a população irá lutar por sua liberdade? O coração da Geórgia bate forte, e a tensão está de volta. Como o povo reagirá a essa imposição?
O que está reservado para os georgianos? A revolução está cada vez mais próxima, e um novo capítulo luta para nascer.